Olá, empreendedor! Eu sou o professor Lauton Benatti e ajudo você a montar sua startup partindo do zero e conseguir sua primeira venda em até 60 dias com o método Startup 60. Seja bem-vindo, vamos trabalhar sempre com temáticas sobre o ecossistema de startups. Eu quero conversar com vocês hoje sobre alguns termos que provavelmente você já escutou falar, você que é empreendedor e que está cada vez mais próximo do mercado de startups, do ambiente de startups. Você deve ter escutado algumas coisas assim, startup unicórnio, startup camelo, esses termos estranhos, Então, hoje nós vamos conversar sobre esses termos que você já escutou falar, chamada mitologia das startups. Mitologia das startups. Então, é isso que a gente quer conversar. Lógico, são termos que são utilizados, todo ambiente industrial, você que tem interesse nas startups ou as pessoas que estão dentro do ambiente, você que já trabalhou em uma empresa ou trabalha numa empresa, você sabe que cada ambiente ele costuma trabalhar com determinados termos que facilitam a conversa entre as pessoas que participam desse ambiente, mas como se fossem termos que, uma vez falados, eles entendem todo um contexto do que está sendo falado. Então, é interessante você conhecer esses chamados termos, por exemplo, startup unicórnio, essas coisas todas, o que principalmente, não apenas o que significa, mas sim qual a representatividade desse termo, dessa expressão, Lógico, pode acontecer que você se sinta um peixe fora d'água se você não conhece esses termos. Aí é que é a questão. Quem não conhece esses termos, está lá sabe aquele momento que você fica naquela roda de conversa, as pessoas conversam sobre determinado assunto, todo mundo dá risada e você fica assim, não entende o que falou. Então você pode sentir um peixe fora d'água. Então o que nós queremos solucionar aqui com esse conteúdo que você vai observar é, primeiro, conhecer os termos por si só, saber que eles existem, depois conhecer o que eles representam, porque não é só apenas um apelido, Então tem uma representatividade por trás disso. Isso nem todo mundo conhece, é importante deixar claro, ainda que muita gente reproduza, essas temáticas, mas às vezes as pessoas não sabem o que significa, então você vai estar mais avançado e principalmente entender toda essa mitologia das startups. Por que as startups elas têm esses apelidos que são colocadas e toda a estrutura por trás dele. Eu já quero aproveitar e convidar você a inscrever-se no canal, curtir esse conteúdo, já deixe já o sininho anotado, já acompanhe o nosso conteúdo para que ele tenha o máximo possível de relevância para o seu negócio, para que você consiga realmente se organizar na sua tarefa empreendedora, na sua jornada empreendedora, que isso contribua ao máximo possível nos seus negócios. Direto ao assunto, então, vamos conversar sobre isso, tá? Todo ecossistema, ele tem seus próprios termos, isso é comum, todo mundo sabe que você está lá dentro da sua escola, tem as palavras, os termos que todos vocês conhecem, as piadas internas do escritório, aqueles termos que só um grupo restrito de pessoas ou aquele ambiente que entende o que está sendo falado. O ecossistema de startups é a mesma coisa. Nós utilizamos determinadas palavras ou termos para, primeiro, facilitar a comunicação entre os participantes desse ecossistema e, principalmente, entender tudo o que se carrega por trás desse tema, ou seja, qual o peso, qual a relevância, qual a representatividade por trás disso. Então, esses nomes de startups, essa mitologia das startups, unicórnio, camelo, esses nomes todos, eles têm apenas como propósito que, uma vez que a gente identifica determinada empresa com aquela representatividade, aquele termo, vem todo um propósito por trás disso, ou seja, tem toda uma explicação. Então, existem alguns termos que são mais famosos, outros que não são tão famosos, alguns que caíram em desuso até e outros que vão aparecendo. Isso é normal, faz parte da comunicação. Mas tem alguns termos que não são apenas voltados para tamanho de empresas, Tem gente que se engana dessa forma. Unicórnio é uma empresa grande. Eu falo, não é bem assim, Grande mas o que representa essa grandeza? E principalmente, o que, mais do que a grandeza, o que isso tem a ver com o tamanho da startup e quanto tempo ela demorou para chegar lá. Então, são essas questões por trás que a gente precisa entender. Lógico, você já deve ter escutado sobre unicórnios, você que está
escutando esse vídeo aqui, ó, acompanhando esse vídeo, esse conteúdo, né, ou esse áudio, então você sabe que esse termo existe, mas outros não existem. E se você não conhece o termo, fique tranquilo, hoje você vai sair sabendo tudo sobre, né, para que a gente possa entender. Eu vou apresentar para você todos os termos que existem, né, alguns são mais fáceis, tudo mais, unicórnios, camelos, zebra, dragão, barata, né, então tem um monte de termos aí que a gente vai conversar, o que representa cada um deles, principalmente o que está por trás dessa estrutura. E tem um detalhe importante, engane-se quem pensa, né, reforçando somente tamanho. Startups, ela tem uma questão, as startups, elas não estão apenas respaldadas no princípio do tamanho delas, mas tem uma questão cultural, tem o estilo da startup, tem a velocidade da startup, tem os aspectos culturais da startup por trás disso. E cada um desses termos, eles vêm amplamente carregados com características que de fato reproduzem ou conversam com essas questões relacionadas ao propósito, à estrutura da startup. E é isso que eu quero conversar com vocês, para que a gente faça de uma maneira mais aprofundada possível, tá? Então o foco aqui é entender não só o tamanho, mas também a velocidade de crescimento, o seu nível de inovação. Startup é um negócio que está dentro de um modelo econômico de geração de caixa, produção de itens, de insumos, de serviços, uma velocidade de crescimento e um grau de inovação. Então a gente tem que entender sobre isso. Determinadas empresas, quando consideradas startups, é porque elas estão dentro daquela classificação de empresas novas com base tecnológica e que estão se desenvolvendo através da inovação, com velocidade, com aspectos culturais, e obviamente que chega um momento em que ela nem pode mais ser considerada startup. Não necessariamente apenas pelo tamanho, tem empresas muito grandes que ainda são startups, mas existe um recorte, tá? Por exemplo, a empresa, quando ela faz o que nós chamamos de IPO, né? IPO, que é quando faz a abertura do capital da empresa, ela deixa de ser uma startup, né? Ou seja, ela já é uma empresa com bolsa, com as ações abertas em bolsa, ela já não é mais considerada uma startup. Ou, quando uma startup, ela passa por o que nós chamamos de fusões e aquisições. Tem um termo que traz, né, do inglês, que é M, o E comercial A, MA, né, que são merger e acquisitions, né, seria fusões e aquisições, ou seja, a empresa acabou se fundindo ou sendo adquirida por outro, ela deixa de ser uma startup porque ela passou a fazer parte de um outro ecossistema, né, de uma outra empresa, então ela deixa de ser em sua classificação, ou quando ela recebe, né, um investimento maior, enfim, nessas questões todas não existe mais a startup em si, mas isso de qualquer forma não desmerece ou não exclui os nomes dessa mitologia das startups, que é o que a gente tem que conversar, tá? Mas principalmente, né, entender quando uma startup deixa de ser startup é mais para que a gente saiba como é que é a evolução da startup. Entenda, essa mitologia que nós vamos conversar, ela mais representa características de startups e processos como ela se desenvolve ao longo do tempo. E é óbvio que o primeiro termo, que é o mais conhecido de todos, é a chamada startup unicórnio. Então, é o termo mais conhecido, aí você provavelmente já deve ter escutado. Se você não escutou, então, lembre-se que o unicórnio é um ser místico, né? Faz parte da mitologia, ele é raro, né? Ele não existe, é difícil de ser encontrado, né? Ele está no sonho, está na mitologia, então não é um termo comum, não é um animal comum, e, portanto, a representatividade da startup unicórnio é justamente isso, é um ser que é difícil, raro, e no conjunto de empresas, né? Perdão, existem também empresas que possuem características raras, né? Difíceis de serem encontradas, e nessa questão, junto à mitologia das startups, uma empresa unicórnio, uma startup unicórnio, é aquela que alcança valor de mercado superior a $1 bilhão. Entenda que esse valor de mercado é o valor estimado, né, o valuation da empresa,
não é o dinheiro efetivamente aportado nessa empresa, né, o investimento direto, mas é o valor de mercado dela superior a $1 bilhão. É lógico que uma startup desse tamanho, desse porte, né, ela é rara, ela é única, né, ela é mística até. Existem muitas empresas, né, só no Brasil a gente tinha uma estimativa de 20 startups que alcançaram o patamar de unicórnio. Há uma oscilação porque tem variação cambial, variação da própria evolução da empresa. Algumas startups podem alcançar o valor de $1 bilhão, eventualmente elas podem perder essa posição, podem ter uma desvalorização do seu valor, enfim, elas podem ter feito já o chamado IPO, né, que é a saída para a Bolsa de Valores, a oferta das ações para a Bolsa de Valores, e deixam de ser consideradas startups, mas de qualquer forma existe, né, um número raro, né, 20 empresas, né, então as últimas startups hoje é um pouco menor do que isso, né, mas de qualquer forma é importante a gente entender. A maior parte das startups unicórnios, elas estão concentradas nos Estados Unidos e na China, 50% aproximadamente nos Estados Unidos, 25% na China. Né? O Brasil tem uma representatividade, ainda está em desenvolvimento, mas os países, né, Estados Unidos e China, acabam concentrando mais essas empresas. Essas empresas, elas têm algumas características. Elas têm, né, um alto grau de inovação, altíssimo grau de inovação, tem investimento muito alto em tecnologia, forte presença nas mídias sociais, se tornam conhecidas, né, são famosas, não são empresas desconhecidas para o público em geral, né, então elas passam a ser empresas usualmente conhecidas para o público geral, né, elas acabam comprando outras empresas porque elas têm maior poder de mercado, dependem, na maioria absoluta das vezes, de altos investimentos para sustentar o crescimento dela, então tem uma queima de caixa muito forte dessas empresas, a gente chama de cash burn, né? Tem uma queima de caixa, usualmente acontece isso. Algumas empresas aí que vocês provavelmente conhecem, o Uber, Airbnb, iFood, né? Nubank, no passado, o Nubank já fez abertura de capital, mas no passado era uma startup unicórnio, né? Então são empresas que já são mais conhecidas, elas têm um crescimento rápido, agressivo, e principalmente elas demonstram de fato uma preocupação em atender o cliente. Eu não estou nem entrando no mérito da qualidade do atendimento, mas faz parte dos princípios que elas dependem desse crescimento, né, um número muito grande de usuários ou um número muito grande de contratos para que consiga alcançar esse valor, né? Agora, tem um problema, né? Elas sofrem muito, pois dependem de capital intensivo. E para que vocês saibam, né, no ano de 2022, houve uma retração dos investimentos, né, dos grandes investimentos junto ao mercado de tecnologia, de startups, que principalmente isso afetou as grandes startups que dependem de muito capital. Então, alguns unicórnios, de fato, algumas empresas consideradas unicórnios, elas sofreram realmente porque elas tiveram aí uma baixa nos investimentos, por isso que algumas até perderam valor. Agora, o sonho de praticamente a maioria absoluta das startups é se tornar uma startup unicórnio. Por quê? Porque alcançar esse valor de $1 bilhão, né? O valor de $1 bilhão. Então, é lógico que existe esse sonho para a maior parte dos empreendedores, né? Agora, partindo desse pressuposto que são empresas grandes, que têm um capital intensivo, né, agressivas, de alta tecnologia, mas dependem, logicamente, desse capital intensivo para sobreviverem, né, então precisam de aportes e investimentos sistemáticos, apareceu ao longo do tempo, até por exigência do próprio mercado, de startups ou de empresas que não dependam tanto desse capital intensivo, ou seja, são empresas que conseguem sustentar a sua operação, às vezes até pelo próprio modelo de negócio da startup, elas conseguem sustentar a operação sem a necessidade tão agressiva de capital intensivo. E aí, na mitologia das startups, o nome que mais se adequa a isso são as chamadas startups camelo. Por quê? Primeiro, o camelo é um animal real, antes de mais nada, né? Então não é um animal místico, né? E ele tem, por natureza, ele tem reservas muito grandes, né? Ele reserva água, ele pode ficar muito tempo sem comer,
ele sobrevive em ambientes desérticos, né? Então, a ideia do camelo, e isso se atrai, né, na relação entre a startup e a empresa, justamente por considerar que essa startup considerada camelo, ela se adapta a diversas situações, como o camelo se adapta a diversos climas. O camelo sobrevive sem água e sem comida por muito tempo, e a startup sobrevive sem a necessidade da água e da comida, do dinheiro, do capital intensivo. Ela consegue, traduzindo, ela paga seus próprios boletos, ela sobrevive e cresce com seus próprios recursos, né? Então isso é um negócio importante, que ela consegue gerar capital, ela consegue gerar crescimento, né? E obviamente, né, é um tipo de empresa que é mais resiliente. Ela cresce tão rápido quanto o unicórnio? Óbvio que não, com certeza não, porque ela depende dos próprios recursos. Ela é um pouco mais segura, né, nesse sentido. Ela não sai aí dando tiros aí aleatoriamente, né? Então ela é um pouco mais estável. Ela acaba não financiando seus produtos para os clientes. O que é financiar seus produtos? Muitas vezes, para a empresa crescer, ela oferece seus produtos e serviços a preços baixos ou até gratuitos, e os clientes se acostumam com isso. Exemplo, o WhatsApp, né? O WhatsApp todo mundo utiliza gratuitamente, a empresa tem que pagar por isso, né? Então, uma startup camelo jamais faria esse modelo de oferecer gratuitamente para milhões, bilhões de pessoas, né, os seus produtos. Não, ela trabalha de uma maneira sistemática, ela não financia os produtos, os clientes pagam pelos produtos. Então, é um pouco mais cautelosa, né, nos investimentos, a startup camelo, no que se refere ao risco. Ela tem boa gestão de custos nessa questão e, lógico, tem uma visão de longo prazo, tá? Então, a startup camelo, ela prevê o longo prazo. O lado parece até bom, né? Soa muito bem, né? Ela tem só um problema, só que por conta disso, né? O crescimento dela não é tão rápido quanto uma startup unicórnio. E aí o que acontece? Não sendo muito rápido, num ambiente tão competitivo como as startups, pode acontecer que ela seja passada para trás por uma empresa mais jovem, mais agressiva, que faça esse financiamento aí, que chame a atenção no mercado. Pode acontecer que ela tenha algum problema, mas de qualquer forma a startup camelo, por incrível que pareça, ela consegue aí ter uma boa sobrevivência, né? Essa é a grande sacada. Um outro termo pouco conhecido, né? E o unicórnio e camelo de fato são os dois termos mais conhecidos, sendo que o unicórnio é o mais conhecido de todos, né? Aí agora a gente vai entrar em outros nomes que não são exatamente tão conhecidos, mas convém que a gente converse aqui, para você que está se aprofundando, quer entender mais sobre o mercado, quer entender sobre a mitologia, né? Existe a startup dragão. Dragão, você pode imaginar, o dragão o que é? Aquele animal grande, agressivo, gigante, né? Poderoso. Startup dragão é o seguinte, ela tem, que nem uma startup unicórnio, ela tem um valor de mercado de 1 bilhão. No caso da startup dragão, não é só o valor de mercado não, ela consegue dinheiro mesmo, ela consegue $1 bilhão, uma rodada de investimento, ou seja, é mais do que o valor de mercado. Ela, feito o dragão, vai lá e engole tudo, né? Então são raríssimas as empresas dessas, né? Então uma startup desse modelo é o ChatGPT, por exemplo, conseguiu $1 bilhão por um investidor indiano e $10 bilhões pelo investimento da Microsoft. São raras as empresas dessas que já chegam a uma tacada só, vai e engole tudo, né? Muito raro. São raras as situações, geralmente num nível de tecnologia extremamente elevado, muito complexo mesmo, e nesse caso são raros casos que acontecem, como exemplo que eu passei para vocês. Enfim, mas existem, né, no mercado de tecnologia. É importante que vocês conheçam, né? Na sequência nós temos a chamada startup zebras. E aí tem aquela questão que muitas vezes dentro, né, do nosso palavreado, né, brasileiro, zebra lembra aquela coisa que, puxa vida, é a zebra do time de futebol. Não é por esse caminho, não, por que pareça, tá? Não é aquela coisa que poderia dar errado, mas deu certo. Não, por incrível que pareça, a zebra, a ideia é aquele animal que é preto e branco, né? Então ele está lá, ele trabalha na coletividade. Portanto, deixar claro, zebras vivem em coletividade. Ele é o contraponto do unicórnio, porque o unicórnio é muito agressivo, ele depende de muito capital. É uma empresa que é meio tipo um rolo compressor, tá, no mercado. E a zebra, ela se preocupa muito com a coletividade. Então, são empresas
que elas têm como propósito servir à coletividade, não é servir ao próprio negócio. Inclusive, algumas zebras mal têm interesse em alcançar $1 bilhão. Tem muitas startups que trabalham, por exemplo, no ambiente ESG, que é um ambiente de sustentabilidade, ou no ambiente de startups que a gente chama de startups de impacto social, que são as startups que têm como propósito não ganhar muito dinheiro. Lógico, todas querem, mas a ideia principal não é o ganhar dinheiro, e sim prestar serviços para a coletividade, tal qual, por exemplo, as startups de impacto social que querem fazer apoio à sociedade, startups que têm um propósito de sustentabilidade. Essas startups elas estão mais interessadas em fazer uma estrutura coletiva, de produção coletiva, que ofereça benefícios para a sociedade. Se puder ter renda, ótimo, mas muitas vezes a renda não é nem oriunda de vendas, e sim oriunda de fomento, por exemplo, de editais, de dinheiro cedido por doações. Ou seja, são startups que têm o propósito de fazer um crescimento sustentável, direcionado de uma maneira mais voltada para a coletividade. Muitas delas estão dentro dessa classificação, é importante deixar claro, né? Então, o segmento de startup zebra só cresce, tá? Por conta até dos princípios de sustentabilidade. Então, é normal que apareça, e cada vez mais vai aparecer, inclusive, mais e mais startups dentro desse recorte, tá? Então, você, inclusive, pode fazer um investimento ou desenvolver uma startup dessa zebra, por exemplo, que é uma startup voltada para a sustentabilidade, para o meio ambiente, para o apoio, para o impacto social, para a coletividade, para a comunidade. Tem diversas soluções, para as soluções educacionais, para as soluções de apoio a desenvolvimento local. Tem diversas opções e isso tem sido cada vez mais comum, tá? Aí aparecem alguns outros nomes, sendo que talvez desses nomes não tão direcionados, mas o decacórnio, ele talvez seja o que vocês mais possam escutar, que é a ideia do 10 vezes unicórnio, né? Então, algumas startups, elas alcançam o patamar de unicórnio, $1 bilhão de valor de mercado, e algumas startups, elas crescem tanto que elas passam a valer mais de $10 bilhões, né? E isso faz com que se torne decacórnio. No nosso exemplo brasileiro, o Nubank alcançou esse patamar enquanto era startup, antes de fazer a abertura do seu capital junto à Bolsa de Valores. Então, são startups muito grandes, alcançaram um grande valor, conseguiram ter bastante atratividade, tanto do modelo de negócio como dos investidores, e existem alguns decacórnios. Lógico, se unicórnio é raro, decacórnio é mais raro ainda, mas aí existe essa nomenclatura. E aqui agora aparecem alguns nomes que são realmente pouco conhecidos. Então, para você estar na rodinha de conversa, para você entender isso, você tem, por exemplo, já que ele está falando do unicórnio, né? Então você tem as menores, né? Então você tem o Pônei, startup Pônei, aquela startup que está com valor entre 10 e 100 milhões de dólares, ela está crescendo, está se desenvolvendo. Aí você tem lá a startup Centauro, já está acima de 100 milhões de dólares. Você tem a startup Minotauro, ela levantou efetivamente lá $1 bilhão, né, de dólares, lá tal qual o dragão, né? Então, nesse sentido, né, e tem um valor muito grande, né? Pode se confundir dragão com minotauro, né? O minotauro caiu em desuso, ficou mais o dragão. Você tem a startup dinossauro, que de crescimento não tem nada, né? Na verdade, são aquelas empresas de tecnologia que elas acabaram perdendo o bonde e estão indo à falência ou à extinção. Exemplo, por exemplo, a Nokia no seu recorte de celulares, que acabou perdendo valor de mercado. Você tem a Kodak, né, que acabou perdendo um grande valor de mercado, a Nokia tentando se recuperar, enfim, essas outras coisas. Então são os dinossauros, né, do ambiente tecnológico. E tem muitas empresas que eram extremamente poderosas como tecnologia, acabaram perdendo o bonde, né, nesse sentido, né? E até em alguns casos aparece até o termo undercorn, que significa o seguinte: ela era um unicórnio, ou seja, ela tinha um valor de mercado de $1 bilhão, e por
algumas variáveis, algumas condições que apareceram no mercado, ela perdeu o valor, seja por uma variação cambial, seja por uma mudança no cenário do mercado, seja por problemas na startup, seja por gestão da startup, ou seja, ela alcançou o valor de $1 bilhão, se tornou unicórnio e ao longo do tempo ela perdeu a posição de unicórnio, ou seja, ela não tem mais o valor de mercado de $1 bilhão, então ela se tornou um undercorn. Então, na verdade, esse termo está muito carregado na situação que a startup ela cresceu e ela se retraiu. Esse é o principal propósito desse trabalho, tá? Aí, alguns outros nomes que, esses sim, caíram em desuso mesmo, tá? Nem se fala, né, no mercado com esses nomes, é importante deixar claro, mas assim, aqui traduzindo aqui de uma maneira mais ampla mesmo, né? Então você tem, por exemplo, startup barata, né? Da barata, né? Do inseto, né? Que elas são extremamente resilientes, né? Então as startups baratas, elas são absolutamente resilientes, isso ninguém questiona, né? Porque elas sobrevivem a qualquer situação, né? Então, mas isso caiu absolutamente em desuso, né? Porque dava uma conotação negativa, né? E as pessoas não querem ser chamadas de baratas. Pô, minha startup é bacana, é resiliente, sou chamado de baratão, caiu em desuso. Você tem startup coelho, que também caiu em desuso, porque a gente tem a noção que o coelho cresce, ele é bastante rápido, né? Mas a ideia do coelho, né, ele antigamente tinha assim, ele cresce sem aportes, e cresce lentamente, mas ele cresce de uma maneira sustentável, consegue se reproduzir, né, tal qual o coelho, mas também caiu em desuso, vocês provavelmente não vão escutar. E tem um termo de um empreendedor brasileiro que chama Christopher Toia, que ele cunhou o termo da startup vira-lata caramelo, que é aquele cachorrinho caramelo vira-lata que todo mundo vê, ele é real, ele está aí, né? Então são aquelas startups, são comuns e nascem sem nenhum investimento, são sobreviventes e todo mundo vê, está ali, quando você vê, todo mundo gosta, e esse é o termo que foi cunhado, né? Nesse sentido. E você pode, inclusive, né? Nós nunca sabemos o que vai acontecer para frente, por que não você cunhar seu próprio termo, né? E desenvolver, né, esse contexto, né, de entender como é que é o ambiente. Agora, dito isso, né, a gente ter observado essas questões, o que a gente pode conversar a respeito disso, né? Primeiro, mais do que simples nomes, né, o apelido de startup, o importante é você entender o que representa esses nomes, né? Por exemplo, a startup unicórnio, nós sabemos que ela é grande, nós sabemos que ela cresce, nós sabemos que ela tem atratividade, mas ela depende de muito capital intensivo. Então, hoje as startups unicórnio, elas estão sofrendo, porque existe uma diminuição do capital intensivo para essas grandes startups. Para as startups menores não teve tanto impacto, mas para as startups grandes teve. Então, hoje, as startups camelo, que são aquelas que elas são um pouco mais lentas, né? Não estou dizendo que é lenta, todas são rápidas, todas são ágeis, todas têm velocidade, mas a startup camelo, como ela sobrevive com seus próprios recursos, elas estão sendo mais observadas com mais carinho pelo mercado financeiro, pelo mercado de venture capital, né? Então hoje muita gente que oferece o dinheiro, né, para o negócio, eles estão observando e falando, espera aí, essa startup aqui é interessante porque ela está sobrevivendo com os próprios recursos. Então, comparando uma startup unicórnio com uma startup camelo, hoje, para vocês terem ideia, a startup camelo é mais atrativa para o mercado que uma unicórnio, ainda que ela não tenha, por exemplo, alcançado um valor de mercado de $1 bilhão. Então, mesmo uma startup que não alcançou todo esse valor pode ser mais atrativa. Muitas startups early stage, né, aquelas que até a House of Startups, né, o nosso hub, trabalha com as startups early stage, são às vezes muito mais atrativas porque elas têm maiores condições de crescimento. Elas seriam, dentro das startups menores, né, seriam como se fossem os pequenos animaizinhos da mitologia, né, como se fossem os pequenos animais, às vezes até tartarugas, né, ou pequenos animais que poderiam fazer o crescimento. Hoje são muito mais atrativas do que determinadas empresas, porque a capacidade de crescimento é muito maior. Agora, o que é que você pode fazer com essa informação? Primeiro, você vai se sentir muito mais confortável ao escutar esse ambiente. Vale a pena você estudar a posição das startups, o grau de necessidade de investimento das startups e a posição ao qual elas se encontram no que se refere ao crescimento, a cultura, a inovação e a velocidade.
Isso é importante. E para você que vai fazer um investimento em startup ou está fazendo investimento em startup, é muito importante entender qual que é a sua cultura, qual que é a sua velocidade, o que você se sente confortável e desconfortável em termos de crescimento, de risco, de captação de recursos, para que você consiga não apenas se adequar a um outro nome, isso diria que até é relevante, mas entender como é que você consegue desenvolver seu negócio. Isso é o mais importante de todos. E ficar muito atento à evolução tecnológica do seu negócio, à base tecnológica, ao princípio da inovação e à velocidade ao qual você coloca a sua startup para funcionar. Às vezes a gente tem que equilibrar entre ser o mais rápido possível, mas não fazer as coisas destrambelhadas. Então, você precisa ser rápido, tem que ter velocidade, tem que ter cultura de agilidade, mas ao mesmo tempo muito cuidado na gestão do risco, na gestão do crédito, na gestão financeira, na gestão do atendimento aos clientes que você atende, porque às vezes crescer muito rápido vai te gerar muitos problemas que você não está preparado para resolver. Então, em determinadas situações, você pode, em detrimento ao crescimento, privilegiar a estrutura e a operação do seu negócio. E com o tempo você vai conseguir gerenciar até o próprio método Startup 60, você consegue aprender isso com profundidade sobre como gerenciar todas essas questões e espero que você consiga direcionar da melhor forma possível o seu negócio. Eu sou o professor Lauton Benatti e ajudo você a estruturar sua startup partindo do zero e conseguir sua primeira venda em até 60 dias com o método Startup 60. Seja sempre bem-vindo, acompanhe o nosso conteúdo, inscreva-se no nosso canal aqui, já dê seu curtir aqui desse material, se ele foi bastante proveitoso para você. Espero vê-lo no nosso na nossa próxima transmissão, no nosso próximo encontro. Desejo muito sucesso para você, excelente atuação empreendedora. Grande abraço, valeu, tchau.